Bom, galera, vamos continuando aí, então, mais alguns vídeos. Eu vou querer dar algumas informações, eu vou tentar ser rápido, porque eu não tenho tanto tempo assim. Então, primeiro eu vou dar algumas dicas sobre tratamento. Nós já vimos aí algumas ferramentas aqui, né? Já vimos bola de tinta, borracha e assim por diante, já vimos pentul, já vimos essas ferramentas aqui que nos possibilitam, por exemplo, para fazer uma bed, né? Se você quisesse fazer uma bed legal aqui, você poderia fazer rapidamente, tá? Com essa ferramenta aqui. Fazer uma bem rapidinho, só para dar uma ideia aqui. Então, fiz né, usando mais de uma. Aí você pode apertar Ctrl T, né, que seleciona, girar, por exemplo, né? Daí colocar uma imagem aqui, por exemplo, tá? E assim por diante. Aqui no caso eu só vou jogar um pouquinho mais para cima aqui para ficar mais certinho. Tá? Mas digamos botar uma borda, alguma coisa assim, tá? E vamos supor que quisesse colocar, por exemplo, uma estrelinha aqui, né? Tem essas formas aqui, mas vamos botar uma estrela. Polígono, tamanho 5, lados 50. Aí, segurando o Shift e Ctrl, vai girando até encontrar a forma legal. Vamos supor aqui que eu quisesse fazer uma, Ctrl J, duplica, aqui só para fazer rapidinho, como se fosse fazer um get rapidinho, tá? Com esses dois aqui. Bom, daí configuraria, você pode vir aqui com o botão direito, opções de mesclagem, ele vai abrir essas propriedades aqui. Para alguns eu já expliquei, são as questões dos estilos. Você tem aí o chanfro, que é, bom, deixa eu explicar primeiro a sobreposição de cor. A sobreposição de cor, você escolhe uma cor e vai colocá-la no fundo, né? Se você quiser um degradê, que é o gradiente, eu tenho alguns pontos aqui. É só configurar aqui, ó. Embaixo muda a cor e em cima a opacidade, tá? Vou botar aqui esse azul aqui. Olha só, fica a sobreposição de gradiente. E você tem também a opção de degradê, que são essas imagens pré-configuradas aqui, ó. Vou botar essa aqui, por exemplo, que eu gosto bastante. Vou diminuir a escala dela para ficar mais com uma cara de ferro. E você pode fazer o seguinte, ó, colocar, por exemplo, um degradê por cima, diminuindo um pouquinho a opacidade, que você vai ver que ele diminuindo a opacidade, ele vai ficar uma parte de baixo. Nota que tem uma, digamos, uma hierarquia, né? A cor vem por cima. Bom, tem o acetinado ali que dá uma ideia mais ou menos assim como se fosse um ferro, né? Você pode escolher entre vários tipos de contorno, né? Se você quiser, que nem aqui dá para ficar uma ideia de ferro, assim, né? De metal e tal, aí você escolhe. Eu nem ia botar, mas vou botar esse aqui, ó, esse aqui, tá? O brilho externo, depois eu vou mostrar como é que fica, mas é tipo um brilho branco ali em volta, claro, você escolhe a cor, né? E a sombra projetada, né? No caso ela está em 120. Eu gosto de usar 2 e 2, tá? 2 e 3, coisa assim. Vou usar, por exemplo, 2 e 3 aqui. Tem uma opacidade mais baixa, abaixo de 50, tá? Bom, seguindo os outros. O brilho interno, ele faz um brilho que você escolhe o tamanho que você quer, ó, ele vai dar esse brilhozinho. Se você achar legal, você pode botar. Eu não vou botar agora nesse caso, você pode aumentar a opacidade e tal. O brilho externo funciona da mesma forma, só que para fora. Sombra interna dá a ideia de que a coisa está para dentro, né? Às vezes eu uso mais ou menos assim para dar uma opacidade menor, para dar uma ideia aí de simplesmente escurecer o fundo, tá? Agora eu vou deixar aqui que eu achei que ficou legal. Traçado é o contorno, se você quiser, não gosto de usar. E esse chanfre de textura, ele dá um efeito como se fosse algo em 3D. Tá? Já vou mostrar um exemplo. Bom, enfim, é um efeito como se fosse aí, como se ele tivesse, olha só, em 3D mesmo, como se estivesse saindo da tela, tá? E contorno e textura são efeitos dentro disso. Textura é o pattern, aquele que a gente viu lá, mesma coisa, tá? Só que é como um efeito de, quase como uma escama ali naquele caso, né? Eu não vou botar nenhum deles. Vou deixar assim, e aí eu venho em novo estilo,
E se eu quiser, eu boto uma cor aqui, ó, de escuro, tá? Metal. Beleza. Criei esse estilo, e daí nessa camada estilos, que se você quiser ver todas as camadas, abrir a camada de texto, tá aqui, cadê o texto? Enfim, tá por aí. Tá? Vai querer lá, que tá no parágrafo, caractere, né, dos textos, estilos, tá aqui, então você escolhe uma delas e você vai abrir, no caso eu quero abrir esse de estilos aqui, tá? Então, para aqui. Bom, esses estilos são essas propriedades já feitas, ó, que estão ali embaixo. Então eu simplesmente vou lá embaixo e localizo a que eu fiz. Tá aqui. Eu quero fazer igual em cima, faço a mesma coisa, só dou um cliquezinho ali e deu. Eu já tenho umas outras programadas, então vou ver, por exemplo, se eu vou botar um efeito aqui de tipo um dourado nessa estrela. Se eu quiser, eu posso selecionar um Shift, ó. Com o Shift selecionado, clico em todos e deu, beleza. Tá? Vou só movimentar um pouquinho, tá? Só para simular uma badge aqui, eu não estou fazendo uma. Tá? E aqui daí vai lá, você pode configurar as propriedades. Dois cliques funciona da mesma forma. Eu vou botar só um traçado aqui, um traçado azul escuro também. Na verdade eu vou botar um degradê. Deixa eu botar esse aqui também, tá? Em ângulo. Vou botar esse ângulo aqui e vamos aumentar esse traçado. Bem simplesão, tá? Só para explicar como é que funciona. E uma sombra externa simples, sombra projetada aqui de 3, ou melhor, de 2 e 3. Tá? Deveria ter ficado ali, mas enfim. Tá? Então, só para ficar ali e tal, daí você, para pegar aqui, pega uma imagem, por exemplo, vou botar aqui, tá bem rapidinho, um Goku, por exemplo, né? Quero botar o Goku ali. E daí então eu vou criar uma clip mask em cima dessa elipse. No caso, no CC ou CS6, enfim, ele está dando problema, não sei porquê. Então o que eu tenho feito? Duplico essa elipse, tiro o estilo, clicando nesse aqui, que vai tirar o estilo, se você visualizar, tá ali, daquele jeito, e jogo a imagem, copiei a imagem, colei para cá, e eu clico com o botão direito, opa, criar máscara de corte ou create clipping mask. Aí é só apertar Ctrl T, que ele vai dar essa opção. Eu gosto de fazer assim, botar o cadeadinho e diminuindo, segurando o Shift. Acho mais fácil de fazer. Pronto, você tem ali uma badge. Se você quiser, você pode botar um efeito de sombra interna. Deixa eu achar aqui. Não vamos botar nesse, vamos botar no de cima. Nesse elipse de cima, sombra interna, feito. E às vezes um brilhozinho interno também ajuda um pouco. Beleza. Dá para diminuir essa opacidade. Bom, a gente não está criando uma badge, né? Estou só dando um exemplo aqui só para te explicar como é que eu faria, né? E aí então, por fim, colocaria, né? Opa, não precisa dessa lei, eu colocaria uma fonte, né? Por exemplo, assim, evento tal. Ali o nome do evento tal. Eu vou aqui nas propriedades de fonte, eu posso escolher o tipo de fonte que eu quero. Eu tenho algumas legais instaladas. Vou deixar essa aqui mesmo. Não vou deixar com tudo maiúsculo, tá? Quero deixar só, deixa eu ver, vou botar só as primeiras maiúsculas aqui. Só para dar um exemplo. Ok, tá legal, gostei. Vou duplicar, para não ter que pegar todas as propriedades de novo. Aumentar um pouquinho o texto, aí você vai pulsando, tá ali, tamanho, aumentar o tamanho, espaço, isso aqui, tá? Membro tal. Eita, nossa. Membro tal. E tá ali, bem, mais ou menos, bem marota uma badge, tá? Se você quiser fazer um pouquinho diferente, eu tô com um problema aqui no meu Photoshop que eu não aprendi a fazer um negócio diferente. Então eu converto no objeto inteligente esse retângulo aqui, ó, para mim dar uma
uma mexida nele aqui, então, e depois eu rasterizo. Vou fazer o mesmo com o de baixo, converto em objeto inteligente e rasterizo. Agora o que eu posso fazer? Vou segurar esses dois e vou apertar o Ctrl T. Com o Ctrl segurando, se eu não segurar, ele vai mexendo na altura. Segurando o Ctrl e o Shift para dar direitinho, eu vou só dar uma puxadinha para o lado, soltei e está feito o que eu queria. Olha só, aí feito uma badge bem simples, bem tranquilinha, bem rapidinho de fazer. E, né, se você quiser lá, bota também uma coisa que dá para fazer, às vezes fica legal. Eu joguei aqui para baixo, vou botar o estilo, o mesmo estilo de cima, e vou escrever aqui, por exemplo, digamos que seja o número de venda, número 002. Então, evento número 2, está ali feito. Uma badgezinha simples, você, botão direito, você tira a visualização do plano de fundo e salva como PNG. Tá? Só para mostrar algumas coisas. Aqui a gente trabalhou, por exemplo, com o texto, né? Você pode ver todas essas funções, aqui você pode mudar a cor do texto. E em parágrafo você muda, né? Que é deixar alinhado à direita, né? Centralizado e assim por diante. Nós trabalhamos aqui com a questão das propriedades de layer, tá? Agora eu quero mostrar algumas outras coisinhas. Primeiro, quero mostrar alguma coisa de tratamento. Bom, eu peguei uma imagem aqui, ó, essa imagem da internet, e eu vou mostrar como é que faz o básico de tratamento. Tá? A gente pode usar por aqui, tá? Essa bolinha preta, também pela imagem ajustes, isso vai fazer com a layer selecionada ou com toda a imagem se você quiser. E nós vamos usar essa partezinha aqui também, além da opacidade. Bom, uma coisa que normalmente assim dá um efeito legal, só para explicar antes, né, de dar efeitos isso. Essa parte aqui, ela mexe com a iluminação, por exemplo, o brilho, né, diminui o brilho, aumenta o brilho, o contraste aumenta o contraste entre as cores, né. Deixa eu mostrar outros, mostrando os principais, os níveis também vai, esses todos vão dar uma diferença entre brilho, né, e brilho e escuro, isso, digamos assim, entre a sombra e a luz, tá? Esses aqui, eu gosto bastante do exposição, porque ele dá esse efeitinho aqui, assim, ó. Eu acho muito legal esse efeitinho, que dá, tipo, não sei explicar, mas como se fosse uma sombrinha, assim, eu acho que isso fica tão legal, tá? Mas, enfim, só para explicar, esses são os de luz, tá? Esses dão um efeito legal. Esses outros aqui trabalham mais com a questão entre as cores, tá? Dependendo, você vai usar, eu quase nunca uso. E o mapa de degradê, o que ele faz? Esse aqui eu gosto de usar bastante, esse quase todos vêm com ele, que é o violeta e laranja, ele dá um efeito muito massa, que você pode usar tanto na luminosidade, tá? Não fica tão legal assim, mas quando você usa outros efeitos, olha como ele dá um realce, assim, dá uma ideia legal. Bom, eu usei, você pode ver assim, agora na camada, essa camada está como normal, tá? Aqui nós temos algumas outras opções de camada, por exemplo, dissolver. Dissolver ele deixa mais tipo como se tivesse realmente, deixa eu dar um exemplo aqui, dissolvendo, agora não vai dar certo esse negócio, mas ele deixa tipo como se tivesse assim meio arenoso, talvez, não sei se essa é a palavra. Tenta aí uma hora e você vai entender. Tem esses também aqui, né, escurecer, olha só. Você vai mexendo neles, ó, superexposição de cores. Eu, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com degradê, tá? Mas eu vou botar, por exemplo, nessa imagem. Olha só o que ele faz. O multiplicação, ele vai pegar as cores escuras, vai manter, e as cores claras, ele vai apagar. Vou fazer, por exemplo, aqui um exemplo bem simples, tá? Vou fazer jogar um pincel aqui preto e vou jogar um pincel branco. Bem simples. Com a multiplicação, o branco some e o preto fica. Já com as luzes, aqui luz indireta, deixa eu lembrar, até nem lembro qual que é que estou jogando lá, na diferença, então, né, isso, subtrair. A multiplicação, é óbvio, né, multiplicação vai, não é tão óbvio, mas enfim, dividir deveria fazer isso. Multiplicação, exato, multiplicação mantém o preto, o subtração
muda o branco lá e tal, e assim vai indo, tá? Você vai fuçando aí que você vai entender. Aqui, ó, clarear. Tá, desculpa, é isso aqui que eu queria explicar. O multiplicação mantém o que é preto visível. Então, por exemplo, lá Line Art, você tem o fundo branco, você vai jogar a multiplicação. Você quer o contrário? Você quer que os pretos, a parte preta suma e só fica a parte branca? Isso usa às vezes com C4D, que você pega na internet. Você pega uma C4D com fundo, deixa eu botar aqui, alguma com fundo preto, por exemplo. Não sei se eu vou ter uma aqui. Deixa eu ver. Vamos ver, eu quero jogar essa imagenzinha aqui do Piratinha, tá? Da Evil Parts aqui, tá? Tô querendo pegar essa aqui, vou jogar lá só pra explicar. Eu quero tirar essa parte preta, o que eu vou fazer? Normal, divisão. Ok, ele vai pegar a parte branca ali, o clarear também vai fazer isso, tá? Só para você entender, ok? Então, ele vai ser usado bastante para tratamento. Olha, por exemplo, você vai... Os que eu mais uso são sobrepor e luz indireta, principalmente com essa ferramenta que eu mostrei, tá? Olha só o que eu fiz, então, recapitulando. Aqui. Eu vim na mapa de degradê e eu escolhi este daqui. É um que eu uso bastante e com luz indireta. Normalmente ele já dá um efeito muito massa. Aí você já pode, por exemplo, aplicar, digamos que você queira aplicar um outro mapa de degradê, um preto e branco. E colocar no preto e branco a sobreposição de luz. Ele vai escurecer o que está escuro e vai clarear o que está claro. Luminosidade vai aumentar um pouquinho a luminosidade. E assim por diante. Ó. Você pode ir lá, digamos que botar um preto e branco. Vai vendo o que você acha legal. Vamos supor que eu quisesse esse aqui. Aí eu vou na exposição e estou tratando a minha imagem. Tá? Não quero tanto. Não quero dar uma clareadinha aqui. Opa. Ficou um negócio mais interessante, né? E aí você tem essas curvas também, ó. Para cá aumenta a luz, para cá diminui. Você nota que ficou um meio círculozinho ali, né? Então, vamos deixar assim. Vamos supor que então a minha imagem está aqui. Legal, já dei uma tratada, então eu usei essas ferramentas aqui em conjunto com essas aqui de baixo. Você pode ver a diferença que deu daquela casa para agora, ok? Isso aí, então, questão de tratamento. Você vai trabalhar com insígnia, isso e assim por diante, tá? Por exemplo, aqui, se eu quisesse dar uma tratadinha também, né? Vamos ver que eu fizesse aqui aquele esquema, né? Com luz indireta e assim por diante, né? Quisesse botar uma exposição, aumentar um pouquinho aqui, essa parada aqui e tal, e assim por diante, e você vai dando o tratamento que você quer. Aqui, legal, né? Beleza, isso é a parte aí básica de tratamento. Tem outras partes aí. Bom, uma coisa legal é que depois que você fez o tratamento, gostou do tratamento, beleza? Cria uma nova layer, vai lá em imagem, aplicar imagem, que ele vai aplicar tudo que você fez. Se eu tirar todo o resto aqui, ó, já era. Ele criou uma imagem com essa imagem. É legal porque daí se você se arrepender, você só deleta essa aqui, tá? E aí tem aqui os filtros, tá? Esses filtros você não vai usar muita coisa, mas ele tem um negócio bem legal aqui na galeria de filtros, tá? Você pode abrir que você vai ter alguns efeitos assim que de vez em quando vai ser útil para você. Tá? Esses filtros aqui, eu diria para você tentar ir olhando aqui, tá? Vai mexendo neles, mexendo no tamanho do traçado e tal, para te conhecer. Foi assim que eu conheci essa parada, tá? Bom, quais são os outros filtros que a gente usa normalmente? Filtro de desfoque. Por exemplo, o desfoque gaussiano, ele vai desfocar somente a imagem, tá? Conforme você quiser. Isso aqui é legal para dar uma sensação de fundo. Vamos supor que eu tivesse uma render aqui, uma render e tal, e quisesse que esse fundo, quisesse por esse fundo. Eu não vou deixar exatamente assim, por quê? Porque se o personagem está aqui, quando você olha para um ponto, o resto das coisas em volta perdem o foco. Por exemplo, estou olhando para a tela, na minha frente tem uma cadeira ali adiante. Essa cadeira eu não estou vendo com esse foco todo que eu estou vendo na cadeira. Então, essa casa. Então, vou diminuir um pouco
o foco lá e deixar o foco na render, por exemplo, se a render tivesse aqui, tá? Para explicar então a questão você vai trabalhar então a perspectiva, né, a profundidade bastante com o desfoque gaussiano, tá? Você pode usar outros aí, às vezes o pessoal usa de movimento para alguma coisa, por exemplo aqui para jogar essa ideia aqui, né, de como se tivesse uns riscos, né, tipo como se tivesse uma luz e assim por diante, né? Aí depende do que você quer trabalhar na sua imagem, tá? Aqui eu só estou usando para mostrar. Até que não achei tão ruim, então vou aplicar aqui. Se eu não gostar, depois eu apago. Outro filtro que a gente usa também é os efeitos de iluminação. Tá? Efeitos de iluminação, vai abrindo aqui, tá? E ele vai jogar então uma luz de acordo com o que você for montar de luz aqui. No caso, por exemplo, vou diminuir, vai mexendo nos pontos e vai configurando como você pode aqui. Digamos que eu queira girar isso aqui para cá, quero que a luz venha de cá, né? Quero que a luz venha daqui e quero que essa luz tenha mais intensidade ou menos intensidade. Aí você vai mexendo conforme você quer. Fazer por exemplo assim, tá? Um efeito de iluminação simples, aí vai vir a luz de lá e você trabalha com a luz conforme você quiser. Eu só vou dar essa aqui, só um básico, pronto. E a última de todas, que é o reflexo de flash. Ele vai te dar uma luz como se você estivesse tirando uma foto, tá? Eu vou botar, por exemplo, essa aqui, ó, um brilho maior, que daí ele cria essas paradinhas aqui, tá? E uma coisa que eu gosto de fazer é botar a borracha um tamanho maior e uma opacidade pequena. E dá uma apagadinha. Já ficou então com uma ideia de sol, qualquer coisa diminui a tua opacidade. Nossa, né? Ficou um tratamento legal, eu acho, pelo menos. E é legal. Aquela imagem que você tinha assim antes, você já deu uma boa tratada nela, beleza? Bom, deixa eu ver se dá tempo de fazer esse tratamento aqui. Esse aqui eu vou mostrar rapidinho, são duas ferramentas que eu uso bastante. Essa correção e a carimbo, tá? O que a carimbo faz? Ela pega exatamente a mesma coisa que o pincel e tal. Pega exatamente uma área, copia as propriedades dela. E esta daqui, ela vai copiar também da mesma forma, só que ela vai meio que mesclar as duas. Digamos que você tem aqui, ó, tá vendo que tem um cabelinho aqui? Vamos tirar esse cabelinho. Como é que eu faço? Seleciona aí. Se foi o cabelo, outro cabelo aqui. Ela serve para tratamento de imagem, então tratamento simples ali. No Redraw usa-se isso aí bastante, tá? Vamos pegar ali, digamos que quer pegar uma outra ruga, alguma coisa assim, você tira dessa forma, tá? Só para explicar. Aqui, por exemplo, tem uma pintinha, vou tirar, feito, tirado. E assim que você trata uma imagem, assim, de uma forma bem simples, tá? Essa ferramenta também dá uma pesquisada. E por fim, para criar um GIF, tá? Eu criei aqui um 550 por 200, nesse aqui vou criar outro, porque me passaram aí as badges não, as siglas, cadê a escola? Aqui, siglas que o pessoal fez. Vou abrir as três e vou jogar lá. Primeiro essa aqui, aí fechando essa parada aqui, fechar essa aqui, essa aqui deixa aberto. Vou jogar